Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta, hoje com Álvaro Balseiro Amar, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, que está prestes a concluir o terceiro e último mandato consecutivo, por força da Lei de Limitação de Mandatos, à frente dos destinos da autarquia. Foram praticamente 12 anos de exercício, tempo que justifica um balanço mais aprofundado sobre o trabalho desenvolvido. É neste contexto que temos hoje connosco Álvaro Amaro, a quem agradeço desde já por ter aceitado o nosso convite, e começo por lhe pedir uma análise a estes 12 anos de presidência na Câmara Municipal de Palmela. Olha, tem sido, bom dia a todo o auditório, tem sido de facto um percurso de trabalho muito intenso, com muitas alegrias, muitas concretizações de compromissos assumidos com a população e que têm sido também acrescentados outros compromissos e outros objetivos e outras metas, preparando um futuro de sustentabilidade para o concelho. Se eu tivesse de recorrer a números por grandes áreas, dir-lhe-ia, e falo só, por exemplo, deste último mandato, quantos municípios fazem 2 pavilhões desportivos num mandato, quantos municípios conseguem pavimentar 46 quilómetros de novas vias e repavimentar mais 16 em 4 ou 5 anos, o contínuo investimento na área da educação, o contínuo investimento em centros comunitários, ninhos associativos, espaços de cultura, só nos últimos 5 anos reabilitação e novos espaços de jogo e recreio e polidesportivos, 45 a 50, já que estamos a falar de 12 anos. Quero recordar-lhe 2 escolas requalificadas, projetos para ampliação de outras, o processo de descentralização de competências que é de facto um presente envenenado para as autarquias, mas que continua, apesar dos prejuízos que daí decorrem, não só para as finanças das autarquias, mas não é só uma questão de dinheiro, é mesmo um grande desafio de gestão. Vieram criar novas dinâmicas e, apesar de tudo, esta proximidade resolve melhor do que o Ministério da Educação. Faltou-lhe a saúde, até porque eu vi ia lá chegar, né? Fazer obras estruturantes que têm implicações durante dezenas de anos no combate às alterações climáticas e na prevenção de riscos e inundações, como foi a primeira fase da Ribeira da Salgueirinha, 5,5 km, uma obra que nenhum governo durante 40 anos conseguiu fazer, apesar de ter projetos para o efeito, teve que ser a autarquia a fazê-lo. E agora mais 7,5 km desde Val do Alecrim até Quinta do Anjo, um projeto na ordem dos 7 milhões de euros, e que lançaremos a obra ainda, o concurso para a obra ainda este mandato. Na área da saúde também foi necessário ser o município a assegurar a melhoria das instalações e, em particular, a construção da tão desejada Unidade de Saúde Pinhal Novo Sul, Pinhal Saúde, em funcionamento, uma resposta que gostaríamos que tivesse sido para 15 mil utentes, tem neste momento resposta para 12.500 utentes. Também o protocolo que assinámos e depois revisto e já com o apoio do PRR, e iniciámos a obra da Unidade de Saúde de Quinta do Anjo, um compromisso de mandato, independentemente da questão da descentralização das competências, que nos foi um bocadinho imposta de uma forma de chantagem para podermos ter acesso a esta possibilidade de construir esta unidade de saúde. E tantas outras áreas que às vezes não são visíveis, que são de natureza mais imaterial, mas o trabalho feito com as crianças e jovens em vários projetos
de inclusão, para que o nosso município tenha, como mesmo ontem falei nisso, indicadores de desenvolvimento económico e social acima da média. Acima da média na área metropolitana de Lisboa ou a nível nacional? Os indicadores, por exemplo, do Índice de Sustentabilidade Municipal põem-nos acima da média da Península de Setúbal, acima da média nacional, e um pouco em alinhamento e acima da média dos chamados municípios comparáveis, no que diz respeito a municípios de média densidade, mas nós estamos claramente, até pelo crescimento demográfico, a chegar a outros patamares que continuarão a ser desafiantes, e é por isso que também este mandato não é um fim de um ciclo, é o relançar de novas opções e visões estratégicas para o território para os próximos anos, e é por isso que atualizamos a Carta Educativa, que vai ser presente ao Conselho Municipal de Educação na próxima semana, o Plano de Desenvolvimento Social 25-30, o Plano de Dinamização e Revitalização do Centro Histórico, o Plano Estratégico do Turismo e o Plano Diretor Municipal, que concentra a visão estratégica para a próxima década. Já lá iremos ao PDM. E de facto, aquilo que posso dizer a quem nos ouve é que desafio alguém a consultar o que têm sido os programas destas equipas de trabalho que temos na autarquia de Palmela, o seu nível de execução e de compromissos honrados, e sobretudo a visão de futuro que continuamos a criar, com compromissos que são plurianuais. Vou deixar candidaturas feitas, vou deixar financiamentos que a futura equipa, e que eu espero que mereça a confiança das pessoas, que seja uma equipa da CDU, possa prosseguir este caminho e, naturalmente, depois, cada um com o seu estilo, com a sua forma de atuação, ampliá-lo e melhorar os níveis por eficiência e de execução destas equipas. Temos ainda muito trabalho a fazer. Crescemos muito também em matérias que são hoje muito sensíveis, as questões... Então deixe-me perguntar-lhe o que é que mudou no Conselho, fruto da gestão liderada por si nesta última dúzia de anos. Olha, níveis de respostas na área da educação e na qualificação do parque escolar sempre a superarem-se. Atratividade territorial com mais dinamização económica, mais investimento, mais empresas e melhor emprego. Na parte, eu diria, social, sendo matérias que estão muito dependentes de políticas nacionais, como, por exemplo, as questões da erradicação da pobreza, as questões mais relacionadas com o apoio à vítima, a resposta a comunidades desfavorecidas, também o trabalho que estamos a fazer em Poceirão e Marateca, com um conjunto de respostas de natureza social, de literacia em saúde, de combate ao isolamento dos mais idosos, como os nossos projetos de teleassistência e outros, a nossa carrinha móvel de saúde, que é um projeto fantástico, que hoje percorre todos os espaços e que faz literacia em saúde, diagnósticos, rastreios, desde ao público jovem e juvenil, nos CRJs, nas escolas, aos idosos mais isolados, seja em Aldeia Nova da Aroeira, na Herdade do Zambojal ou no bairro Alentejano. Portanto, nós criamos, sobretudo com estas políticas, mais coesão territorial e mais coesão social. O desemprego no Concelho de Palmela é inferior à média aqui dos vizinhos. Da Península de Setúbal, até o número de beneficiários, por exemplo, do rendimento social de inserção, proporcionalmente face à evolução da população, baixou
E isto significa que o território está mais sustentável. Queria também dizer-lhe que este é um mandato único também naquilo que diz respeito à mudança de paradigma das políticas de habitação, que obviamente os municípios todos estão a fazer no país aquilo que também nenhum governo fez, na promoção da habitação pública a custos acessíveis, a custos controlados, e que, por exemplo, este mandato, em 2 anos e pouco, já entregamos 50 casas a quem mais precisa, e temos processos de construção para mais 30 fogos, e mais longe iríamos se não houvesse estas questões do PRR, que infelizmente outros partidos entenderam no Parlamento Europeu não admitir a sua prorrogação, e portanto... Mas acha que será possível concretizar tudo aquilo a que o município se comprometeu ou candidatou no âmbito do PRR, tendo em conta que o prazo final será, se a memória não me atraiçou, a junho de 2026? Nós temos 55 operações na área das comunidades desfavorecidas, em Poceirão e Marateca, em que estamos a trabalhar intensamente, mesmo lutando contra os tais incidentes de projetos que têm que ser vistos, de concursos repetidos por ausência de empresas que queiram pegar nessas empreitadas, seja por questões financeiras, seja por questões também de falta de capacidade de recursos humanos, e às vezes também em algumas matérias mais técnicas, de fornecimentos, etc. É isso o dia-a-dia que sentimos. Sim, porque estão todos os municípios nunca houve tantas empreitadas. Este... Repare, nós tínhamos, e não tem que ver só com o PRR, neste ciclo de 12 anos vale a pena ver como o volume de investimento de ano para ano aumenta, os níveis de execução das nossas grandes opções do plano, estamos sempre no top 3 da área metropolitana de Lisboa, daqueles que têm maior capacidade de execução, portanto, ações e obras feitas e pagas. Estamos a falar de uma percentagem, estamos a falar em termos orçamentais. Nós andamos sempre ali entre os 85% e os 90%, dependendo dos anos, não é? O último ano, não tendo sido o pior ano, foi um ano mais difícil. Estivemos em 85,7% de execução da despesa, mas isso tem que ver com outras questões. Olha, até com falta de pagamentos da parte do IRU para casas que já tínhamos entregues, não é? E que chegámos ao final do ano na expectativa de poder receber e também poder pagar, e o dinheiro ainda hoje está a chegar aos poucos. Mas não é só a questão do financiamento, é de facto do ritmo e do número de empreitadas ser muito elevado. Eu fui vereador nesta Câmara e tive também já outras funções noutras áreas, como sabeis, e tinha uma ideia de termos, se calhar, uma média de 12 grandes empreitadas, para não falar das mais pequeninas, em média por ano. Nós agora estamos entre as 70 e as 100. É muito trabalho, e os serviços infelizmente não cresceram. Nós continuamos a ter dificuldades em ter equipas novas que se formem na administração local, no plano técnico, no plano de algumas áreas mais especializadas, e hoje até na área operacional. A forma como a administração local tem sido tratada no plano até do emprego e das remunerações, etc., que é um bocadinho idêntico àquilo que se passa no Serviço Nacional de Saúde, faz com que quem trabalha nas autarquias, para já, são dos melhores quadros, são aqueles que... E é por isso que às vezes até vêm buscá-los para outras funções, noutras, quer no privado, quer noutros organismos públicos, pela sua experiência, mas é gente muito resiliente, com grande produtividade, e que sentem de dia para dia que, com o volume de trabalho que há, com o acréscimo de responsabilidades que foram despejadas para as autarquias, porque de facto são as autarquias que estão a fazer o maior volume de investimento no país, não é o governo. Esses têm sido sucessivamente adiados. É o aeroporto, é a alta velocidade, é as variantes,
Pronto, se não for as autarquias a ter que se candidatar, a ter que colocar alguns projetos que são da responsabilidade da Administração Central no terreno, como tem sido na saúde, agora nas escolas do segundo, terceiro ciclo e secundário, que temos projeto de reabilitação para a José Maria dos Santos e para Hermenegildo Capelo, obras na ordem dos 8 milhões de euros cada uma. Se não fossem as autarquias, estes investimentos não se faziam. E, portanto, o volume de trabalho aumentou tanto e é um bocadinho desproporcional aos recursos humanos que as autarquias têm e que não estão a conseguir criar aqui as equipas reforçadas, quanto mais as suplentes, não é? Porque estamos também numa geração de quadros nas autarquias que até pela idade estão em vias de se aposentar, e tem saído muita gente das autarquias com um conhecimento que é difícil às vezes de transmitir, de deixar na organização, se não forem formadas pessoas em simultâneo antes dessas aposentações ou dessas mobilidades para outros institutos ou empresas. E o que é que não foi possível mudar durante estes 12 anos, mas que gostaria de ter mudado no Conselho? Ou seja, o que mais lamenta não ter sido possível de concretizar? Olha, sobretudo questões relacionadas com o ordenamento do território e com as respostas, por exemplo, aos cidadãos em áreas complexas, onde em todos os municípios há queixas, não é? E isso tem que ver um bocadinho com a desarticulação da legislação e com a falta, se calhar, de visão também de quem faz a legislação na área do urbanismo e os seus desencontros depois com a legislação que é também lei, nomeadamente os planos diretores e outros regulamentos que cada município tem de fazer em alinhamento com essas leis, mas com especificidades do território. Mas, sobretudo, houve aqui um processo de descentralização de competências e de transferência de competências para as juntas em áreas onde sempre houve dificuldades, mas mesmo assim fizemos progressos muito consideráveis na área da limpeza urbana, da manutenção de espaços verdes e jardins, e que esta passagem por lei obrigatória para as juntas assente na canibalização dos recursos financeiros e humanos, que já eram poucos, das câmaras, que foram transferidos à força para as juntas, tem criado no território alguns níveis de resposta abaixo daquilo que é desejável. Hoje até assinalo com muita alegria que este espaço aqui envolvente neste loteamento onde estamos está a ser limpo e bem limpo, não é? Porque isto também foi um inverno diferente e portanto tem havido atrasos, mas o trabalho, felizmente, as nossas juntas estão a recuperar e estão a fazer bem. E isso tem repercussões depois também na imagem urbana, e o município tem que procurar ajudar, mas o que gostaria de ter feito, e não é fácil com a atual política que há para o setor de resíduos, era uma grande alteração na área da limpeza e da recolha de resíduos urbanos, num concelho que é o maior da área metropolitana de Lisboa, que é assolado por despejos ilegais de gente e de empresas que não são do nosso concelho, que tem redes de recolha onde se fazem quase 50 a 60 km por dia para fazer recolha e ir levar aos aterros. E de facto nunca se recolheu tanto, nunca se reciclou tanto, batemos todos os recordes de tonelagem, também batemos todos os recordes de compostagem, mas continua a haver problemas, ou porque os sistemas de recolha não evoluíram, mas sobretudo por causa do comportamento também dos cidadãos, e portanto as responsabilidades têm que ser coletivas. Em todo o caso,
estamos permanentemente a atualizar. Nós fizemos uma grande revolução, mas que ainda é incompleta, num concelho muito disperso. Nós passámos aos sistemas de recolha porta a porta. Nós estamos no ranking dos municípios que está a fazer maior recolha de biorresíduos, mas é impossível recolher resíduos para reciclagem, para tratamento, para depósito em aterro, à porta de cada um, num concelho que tem 36 aglomerados dispersos e que tem gente a viver à beira de cada estrada, até em locais onde não se deveria habitar, porque a classificação do solo tem outras indicações. Mas, ainda assim, estamos a inovar. Mas há respostas que gostaríamos que fossem mais céleres e mais qualificadas. E para isso também é preciso mudar outras coisas. É preciso mudar questões relacionadas com a legislação, com a fiscalização, com a cominação, porque se a sensibilização, se a informação, se as campanhas não funcionam, se a informação que está afixada nos locais de depósito não é respeitada, se mesmo quando criamos centros de transferência para que as pessoas possam ir entregar gratuitamente, pessoas e empresas, gratuitamente, algo que nós pagamos todos nas deposições na Amarsul, e se isso ainda é insuficiente, isto é a prova que a mudança de paradigma não é só na resposta dos serviços públicos, também da parte de cada cidadão. Começou por responder a esta última questão com o urbanismo. A revisão do Plano Diretor Municipal, do PDM, tem merecido críticas da parte da oposição. O processo pode dizer-se que está concluído, mas dificilmente será deliberado favoravelmente por unanimidade, digamos assim. Isso incomoda-o? Não, fico incomodado, sobretudo pela falta de capacidade de alguma oposição de estudar os dossiês e de perceber como estamos a cumprir as diretivas nacionais em matéria de planos regionais de ordenamento do território, como estamos a cumprir a lei dos solos, como estamos a cumprir a legislação que fala da necessidade de perequação, como estamos a cumprir as imposições e negociámos até ao limite e salvámos muita coisa da Agência Portuguesa do Ambiente, do ICNF, do Parque da Arrábida. Isso é um bocadinho a visão populista da crítica fácil, infundamentada, de gente que tem que se preparar melhor se quer ter responsabilidades, e portanto será uma irresponsabilidade, é esta a minha opinião, quem votar contra o PDM, até porque esquece que algumas das acusações que têm feito são inferências sem fundamento, porque todos somos obrigados a cumprir as leis, as portarias, as unidades mínimas para emparcelamento, os ecossistemas, mas também não leram bem os regulamentos e as entrelinhas para perceber que salvar, por exemplo, a possibilidade de construção na edificação dispersa, quando a CCDR e a Lei dos Solos o nega, conseguir esta nova categoria de solo, edificação dispersa 1, 2 e 3, obviamente não em qualquer pedaço de terreno, continuar a cumprir a lei, que é combater os clandestinos, combater loteamentos de mobil-homes em artigos rústicos, isto é crime. É crime urbanístico, é crime ambiental, e, portanto, nós temos que ter regras firmes no território. As questões do urbanismo, que não são propriamente idênticas à do ordenamento do território, têm que ver com questões de celeridade processual, e nós temos feito um esforço de desmaterialização, de procedimentos, etc. Mas o tempo de licenciamento que levam os processos, certo, mas cada caso é um caso. Nós também temos elogios. Pronto. E é preciso perceber também que estamos num território que é o que tem
mais necessidade de pareceres a outras entidades externas, no disperso, porque temos que consultar uma série de gente, onde, não havendo infraestruturas, porque as pessoas teimam em construir em locais onde tem que ter autoinfraestruturação, que tem que ter parceiros também de outros departamentos das câmaras, porque onde é comunicações prévias não há atrasos. Então, como é que se pode queixar de um atraso se você entrega a comunicação prévia e passado de 2 ou 3 dias pode começar a construir? Porque não há aprovação prévia, há controle sucessivo. O problema também é aquilo que algumas pessoas fazem ou deixam fazer, não é? E que depois estão sucessivamente a corrigir até terem a licença de utilização. Isto é uma discussão que não pode ser feita de uma forma em abstrato e populista. E posso lhe dizer que nunca aprovámos tantos processos, nunca aprovámos tantos pedidos de informação prévia, até por causa destas questões de algumas mudanças no plano, e nunca despachámos tanto. Agora, é evidente, se tivéssemos mais gente nos nossos serviços que quisesse trabalhar nesta área, e com aquilo que estamos a fazer em termos de workflow, de procedimentos, que estão sistematicamente a ser alterados, também por alterações legislativas. Foi criado um simplex urbanístico e pergunte a quem trabalha na área se foi assim tão simples, se não veio complicar um processo que nós estávamos a simplificar e que depois tivemos que adaptar de novo todos os nossos processos de trabalho a um novo simplex, não é? E, portanto, há questões que têm que ser resolvidas a jusante e a montante nesta área, para que os serviços públicos possam responder melhor. Mas também aqui o território não está à venda, e aqui por qualquer preço, e as pessoas têm que fazer bem, têm que instruir bem os processos, e eu estou disponível, e como faço na reunião de Câmara, em qualquer lugar, para discutir cara a cara qualquer um dos processos, para perceber, e às vezes vimos, há inércias e tempos exagerados por parte dos nossos serviços, mas também posso comprovar, e já o comprovei até publicamente, não é? Que pessoas dizem, tive 2 anos ou 3 para resolver este assunto. Está bem, quanto tempo é que teve dentro da Câmara? E quanto tempo é que teve fora da Câmara, com quem tinha que alterar processos e projetos, etc, etc. Portanto, estas questões são um bocadinho, aliás, são debatidas em todos os municípios, não é? O cidadão, e portanto aí os políticos, e olha, o novo governo, vamos desmaterializar tudo, isto vai ser tudo, e tal. Pronto, olha, nós fomos pioneiros a trabalhar com a Agência para a Modernização Administrativa, quer em processos urbanísticos, quer outros. As coisas depois não funcionam. As plataformas não funcionam. Quando não é as plataformas, é a falta de pessoal. Portanto, também é preciso desmistificar um bocadinho disto. Porque quem faz bem, limpinho, não tem atrasos nos processos. E, portanto, não vale tudo. Eu posso não concordar com as leis, com as portarias, etc. Mas tenho a obrigação de as cumprir. E, portanto, no urbanismo não há jeitinhos. Há a disponibilidade para estudar os assuntos, ver as possibilidades de resolução de algumas coisas que às vezes parecem insolúveis, mas não há cá, debaixo de pressão, jeitinhos para ninguém, nem aprovações mal feitas que mais tarde vêm a dar péssimos resultados, como eu e outros autarcas têm a oportunidade de vivenciar coisas com lastro de muitos anos que continuam a dar grandes dores de cabeça porque não bate a bota com a perdigota. E, portanto, essa é uma matéria que eu estou à vontade para discutir com qualquer outro autarca ou candidato, mas, sobretudo, se eles souberem do que é que estão a falar. Que balanço faz? Digo-lhe isto com toda a frontalidade, porque quem não deve, não teme. Vamos tentar passar aqui um bocadinho Mas sobre o PDM não lhe respondi. É que é preciso perceber que este PDM, que aparece aí
na voz populi, induzida por alguém, como muito restritiva, etc., para além de cumprir a lei e as orientações nacionais, é um PDM de sustentabilidade e de crescimento, de mais de 10 mil fogos novos. Agora, arruma bem as funções. É um PDM que permite a legalização de centenas, se não de 1 milhar de casos, que precisa de ampliar, que tinha uma pontinha de REN, que foram fazer, por exemplo, equipamentos sociais e coletivos em zonas rústicas onde nenhuma lei permitia isso, e o PDM consegue encontrar e enquadrar regulamentarmente essa possibilidade. O PDM, por exemplo, e mesmo ontem estive com vários empresários num outro fórum, num outro contacto, de centenas de empresas que vão ver finalmente a sua situação resolvida, quer de legalização, quer de necessidade de ampliações e de infraestruturas. Portanto, só quem não conhece o trabalho que foi feito em 15 anos de revisão e em 15 anos de sucessivas alterações legislativas. O 15 PDM... que deveriam ser 10 por lei e que os municípios parece-me que não conseguem cumprir se for hoje ao site da CCDR, vai ver quantos municípios é que ainda nem sequer vão a meio do campeonato. Nós tínhamos o objetivo de fechar isto no final de 24, não é? E depois de termos entregue para a conferência decisória da REN, da Reserva Ecológica, que foi extremamente árduo durante anos, resolver alguns assuntos, salvar um conjunto de situações, e na conferência decisória, felizmente já só caíram 3, e havia muito mais em perigo. Nós estivemos à espera, praticamente, depois com uma alteração à Lei dos Solos no dia 29 de dezembro, que só confundiu mais os investidores, os cidadãos e os serviços de todas as câmaras, que veio a ser corrigida por reapreciação parlamentar em março, só nos marcaram a conferência decisória para 15 de maio. Portanto, aqui não é atrasos, é que a administração central também se queixa que não tem hoje os quadros e os meios técnicos e humanos necessários para responder a tempo e horas à administração local, naquilo que são os seus pareceres que são vinculativos, e que, se estiverem desfavoráveis ou favoráveis condicionados, e se nós não conseguirmos renegociar para que sejam todos favoráveis, nenhum plano, seja PDM, seja plano de transição, seja outro qualquer, pode ter aprovação, porque ele só vai à aprovação porque está finalmente aprovado por todas as entidades que intervêm nesta matéria. Isto tem que haver aqui alguma pedagogia para as pessoas. É preciso trabalhar no assunto para aprender e para perceber o que é que está em causa. E não fazer populismo com estas matérias. Este PDM é um PDM do crescimento sustentável e da promoção do investimento, de mais emprego, de novas centralidades logísticas e empresariais bem arrumadas, que não põem em causa qualquer valor natural. Já sublinhou bem essa parte. Vamos aos investimentos e vamos aqui a uma parte de aproveitamento em termos de candidaturas feitas a fundos comunitários ou europeus, como se queira dizer. Que balanço faz nesta matéria relativamente ao trabalho que foi desenvolvido pelo município de Palmela? Considera que foi positivo? Consegue até contabilizar o total em valores daquilo que o município conseguiu arrecadar em termos de candidaturas feitas a fundos comunitários? Não foi o município que arrecadou, foi o território. É uma forma de dizer. Foi o território que viu aqui um apoio ao investimento e foi na ordem, por exemplo, este mandato, OIL 6,5 milhões, a fundo perdido, na intervenção territorial integrada
infelizmente são só 40%, e são projetos que poucos estão no terreno, porque isto é plurianual e é para fazer até 27, 28, também na ordem dos 10 milhões. Agora, o que nós, e posso-lhe falar ainda também de alguns contratos de programa com estas obras da administração central que fizemos, é que não foram todas pagas a 100%, não é? Umas foram a 85%, e mesmo que sendo a 100%, há que contar com o terreno, com as infraestruturas, com o trabalho do município, não é? Que são muitas dezenas, não centenas de milhares de euros. Mas o que lhe quero dizer é que isto não foi nenhuma boda aos pobres que qualquer governo ou qualquer União Europeia faz. Não, até porque nós fizemos obras que eram da responsabilidade dos governos fazer. É que isto foi um desafio acrescido que implicou mais investimento da parte da autarquia. E porquê? Ao estarmos na AML, ou estarmos numa zona de convergência, não é? Estar a competir com os maiores e estar a competir com outros territórios que, porque são do interior, porque estão no Alentejo, aqui ao lado, têm muito mais apoio. E, portanto, esta discriminação negativa de não perceberem a especificidade da Península de Setúbal, não é? Agora corrigida com o minutos 2 e 3. Vamos ver se é corrigida. E já falaremos disso, se entender. Tem provocado, para além de desigualdade face aos indicadores sociais que temos e até económico, foi um esforço muito maior para as autarquias, mas não foi só para as autarquias, para os agentes económicos, que são aqui discriminados negativamente. Mas a autarquia aproveitou bem a possibilidade. Nós aproveitámos o máximo, todas as candidaturas. E mais do que aproveitar, metemos os nossos próprios recursos para a concretização com muito mais esforço do que outros. Era impossível fazer também, melhor? Com fundos próprios, e hoje quem consulta a nossa conta de gerência vê que a esmagadora maioria do investimento é feita com fundos próprios, mas tivemos que, obviamente, fazer empréstimos para investimento. E também só os tivemos aprovados porque somos daquelas autarquias que têm capacidade para pagar os empréstimos e que no ranking das autarquias do anuário financeiro aparecemos entre aquelas que têm melhor sustentabilidade e equilíbrio económico-financeiro. Portanto, baixando impostos, tendo o IMI no mínimo, tendo as faturas de água, saneamento e resíduos dos mais baratos da Península de Setúbal. Como é que temos receitas próprias com a venda de serviços, com taxas urbanísticas que são as mais baratas da AML e que deverão que ser revistas no próximo mandato, por causa do reforço de infraestruturas, mas de facto estes fundos estruturais, seja para obras, seja para ações de natureza mais imaterial, que vão desde a saúde, desde o bem-estar, desde o envelhecimento ativo, desde as dinâmicas socioeducativas, desde a formação, a capacitação de novos negócios, aquilo que temos estado a fazer em várias freguesias, na incubação de empresas, etc. Até num domínio, abrimos agora concurso para serviços de apoio e de atendimento para o nosso gabinete de apoio à vítima, etc. Olha, para aqui não houve apoios, nem do Estado Central, nem europeus. É 100% do município. Mas isto para lhe dizer que, obviamente, acho que aproveitámos ao máximo. E isso também entupiu um bocadinho o trabalho nos serviços, não é? Porque ter que fazer muito mais projetos, ter que fazer muito mais empreitadas, muito mais fiscalização de obra, muito mais tramitação processual, muito mais candidaturas, e aí acho que tive o privilégio de trabalhar, e tenho ainda o privilégio de trabalhar com uma equipa fantástica, que aliás costuma ser não só elogiada internamente, mas
externamente pelas entidades que trabalham connosco. Muito bem, estamos a entrar na reta final desta entrevista. Ainda tenho aqui algumas questões, vou apelar à capacidade de síntese que sei que tem. É difícil. Mas sei que a tem, vou apelar para que faça uso dela. Gostava de saber, no domínio da mobilidade, que é cada vez mais uma questão fundamental nos dias que correm, e também a qualidade da rede viária que é determinante, porque é que no Conselho ainda existem várias pavimentações por fazer, independentemente daquelas que já foram feitas. Espero que continuem a existir, porque há espaços agrícolas e florestais que os caminhos têm que ser de terra batida, até por uma questão ambiental. Mas posso dizer-lhe o seguinte: a gente, para fazer uma avaliação destas coisas, tem que fazer aqui uma avaliação conhecedora, não normativa. Não é dizer assim, bom, ainda há quilómetros por asfaltar. E há de haver. Nós temos a maior rede viária municipal. Há municípios maiores do que o nosso, mas não têm esta dimensão de rede viária municipal. São quase 1000 quilómetros. Entende? Eu, nestes 3 mandatos, até tenho sido acusado de ser o Manel do Alcatrão. Já houve um candidato que me disse isso na última campanha, não é? Pois, é que de facto também nas zonas rurais, à medida que há maior ocupação humana, que há densificação, nós temos que criar melhor mobilidade. Mas esse é um domínio onde, desculpe, eu dou cartas pelo número de pavimentações que temos feito e que vamos continuar a fazer. Nós, na última reunião de Câmara, anunciámos mais 2 projetos para o efeito, e pronto, está a começar muito em breve a repavimentação de vários quilómetros daquela que é a maior estrada municipal do país, a 533 e a 533-1, que virá quase da zona do final das Lagamessas, de Lau até à estrada da antiga estação de Palmela, que é a Avenida dos Caminhos de Ferro, onde estamos a fazer melhorias na rede viária, na infraestruturação e também a introdução de uma rotunda para uma maior mobilidade. Olha, mobilidade suave. Alguém fez tantos quilómetros de ciclovias como nestes 3 mandatos, e como ainda vamos começar a de Cabanas e a da estrada do Montanhoso ainda nos próximos meses. Enfim, pavimentações e repavimentações nunca se fez tanto. E por isso lhe quero dizer também que este é um concelho onde continuamos a investir forte, não só nas infraestruturas, e basta ir ao Eu Participo, ver a participação dos cidadãos, que eles reconhecem o trabalho feito e ainda solicitam mais. Por exemplo, nós que temos este território mais disperso, há zonas que, tal como existe nos países ditos desenvolvidos da Europa, onde não há rede de saneamento, nas zonas dispersas, onde os sistemas de tratamento são outros e são autónomos. Pois bem, nós fizemos nessa área investimentos em zonas periurbanas e em zonas dispersas. Quero recordar, por exemplo, Cajados, não é? Onde nunca se pensou poder alguma vez ter sistema de saneamento. Nós fizemos investimentos na Lagoinha, em Val de Torres, nos Olhos d'Água, estamos a terminar no Abreu Grande, na Carregueira, fizemos na zona, através também de algumas auges, nas Marquesas 1 e 3, fizemos em Cajados, investimentos de infraestruturação que estão debaixo da terra, e é obra que nunca mais se vê, mas que tem uma grande implicação na qualidade de vida das pessoas, na ordem dos 10 milhões neste mandato, só neste mandato, 10 milhões de euros. Ora, se nós estamos e somos até referenciados e premiados e distinguidos nacionalmente por estarmos nas melhores práticas de trabalho, de educação, de participação, de ambiente, etc, etc. Se estamos a investir naquilo que é a inovação, as smart cities, etc, e abandonávamos o resto do território. Não. Coesão territorial e social,
só se faz com esta perspectiva de igualdade de oportunidades para todas as pessoas. E é por isso que nós apostamos tudo também nestas duas freguesias, de Poceirão e Marateca, com este pacote de investimentos que vai reabilitar as sedes das coletividades, que vai reabilitar as instalações das IPSS e que tem também trabalhos na área da formação, da cidadania, do empreendedorismo, do ambiente, da renovação urbana, que vai colocar estas freguesias rurais ao nível dos nossos melhores centros urbanos. E, portanto, é um investimento sem precedentes. Duas questões em uma. E ninguém vai conseguir apagar isso da história. Duas questões em uma, para abreviarmos. Uma das áreas de investimento em que Palmela notou um grande crescimento foi em conseguir captar exatamente investimentos no domínio da energia fotovoltaica. Eu gostava de saber se ainda há margem para crescimento de investimentos desta natureza no concelho, por um lado, e por outro lado, atalhando já caminho aqui para um outro investimento que porventura será um dos maiores, se não o maior, perspectivado para o concelho, o do projeto TAJ, julgo que é assim a denominação, sim. Um Centro Audiovisual Internacional, Hollywood Verde, como ficou conhecido, que já se equaciona poder não vir a concretizar-se, e que gostava também de saber qual é o ponto de situação, sendo que temos poucos minutos para... Energia solar fotovoltaica e outras, nós temos um extenso território. Tivemos muitas candidaturas, muitos projetos em análise, na ordem de quase 7 dezenas de projetos. Temos 21 aprovados e ainda não estão todos no terreno. Há um que é de interesse nacional e que mesmo esta semana houve, felizmente, boas notícias para um grande grupo económico que fará uma das maiores centrais. Podemos saber o nome? Na zona da prevista plataforma logística do Poceirão, que irá fazer cerca de 265 hectares de solar fotovoltaico. Agora, o que eu quero dizer-lhe é que no nosso território todo este processo tem que ver primeiro com a nossa centralidade, com a nossa capacidade de ligação às subestações que existem na Península e na área metropolitana de Lisboa, com as necessidades de energia que as nossas grandes empresas têm, e que até para um data center que gostaria de ter podido receber no concelho, que não ficou porque não há energia suficiente, e era um investimento ainda maior do que estes que vamos falar já a seguir. Mas isto para lhe dizer que nós temos regras e princípios dos quais não abdicamos. Primeiro, não aprovamos instalação de centrais desta natureza, de investimentos desta natureza, em solo de reserva agrícola. Só em espaços agroflorestais, subaproveitados, sem vegetação. Depois, todos aqueles que têm determinado impacto têm que passar pelo crivo da avaliação ambiental. Depois, temos feito protocolos precisamente com estes investidores e alguns têm resultados interessantíssimos. Nós promovemos um encontro nacional recentemente, em que o setubalense foi também sponsor e também participou nas questões a quem empreende nesta área. Nós temos feito protocolos para que as centrais tenham pastorícia, tenham plantação de polinizadoras, tenham ações de sustentabilidade no solo, projetos de enquadramento paisagístico, apicultura. Por exemplo, temos aí uma central que acabou de oferecer toda a produção de mel do último ano a várias IPSS do concelho. Isto, enfim, é um exemplo de que aquilo que fazemos é com conta, peso e medida, não é? As centrais são uma opção ambiental de energia limpa, mas não podem tornar-se um atentado à paisagem, não podem tornar-se um flagelo, têm que melhorar a vida das pessoas, porque somos cada vez maiores consumidores de energia. E o TAJ? Mas não podem prejudicar, e isso não arredamos pé. O projeto TAJ, aquilo que assistimos nas últimas semanas foi um grito de alerta dos investidores.
da parte do município, tudo aprovado. Estamos a falar de 200 milhões de euros de investimento. Numa primeira fase. Depois pode ir aos 470. Tudo aprovado por parte do município. Ultrapassámos todas as questões, fomos nós que andámos com os investidores, torná-lo projeto de interesse nacional, junto da ICEP, da CPAI, etc. Falámos com vários ministérios, da cultura, às finanças, por causa das questões, enfim, que é aquilo que está em causa, não é? Que tem que ver um bocadinho com alguns benefícios fiscais e, portanto, do ponto de vista processual, só nos falta celebrar um contrato de urbanização para aquelas obras que são, porque as outras estão aprovadas, que são, como se costuma dizer, externas ao empreendimento, de reforço da água, de acessibilidade. Eu, por exemplo, propus-vos a criação de uma ciclovia desde a saída do Pinhal Novo até à entrada da futura cidade do cinema e do audiovisual. Isto que aconteceu foi um grito de alerta. Foi um grito de alerta, sobretudo para o Governo, porque estava a decorrer a consulta pública dos apoios ao audiovisual. E depois de termos andado já com 3 governos a falar da necessidade de um enquadramento fiscal específico não é para a construção, é para as produções que se pretende atrair e serem rodadas. Estamos a falar com as maiores produtoras mundiais, desde Hollywood à Apple TV, a todos, que querem um cash refund na ordem dos 100 milhões. Um retorno financeiro. Ora, o Governo pôs agora no audiovisual uma verba de 20 milhões. Acha que os investidores ficam confortáveis com isto? Considera então que está em risco? Está em risco. A medida que o município tomou foi logo a seguir à saída da notícia, para além de reunirmos com os representantes dos investidores em Portugal, quando até já andávamos a preparar a apresentação do projeto com grandes figuras do cinema e do audiovisual. Foi solicitar uma reunião ao Primeiro-Ministro. Solicitei uma reunião ao seu Primeiro-Ministro, estive com ele agora no jantar dos 50 anos da independência de Cabo Verde, com ele e com o Sr. Primeiro-Ministro também de Cabo Verde. Trocámos algumas palavras sobre o assunto, foi-me dito que o assunto não está esquecido, que oportunamente ou ele ou o Ministro da Tutela, se calhar mais das Finanças, reunirá comigo, mas nós sabemos que durante a consulta pública, por exemplo, esta empresa até fez a sua proposta de cash refund, não é? De 60 milhões até 26, ir no máximo aos 80 em 28, e portanto eu espero que o Governo, o país, não deixe fugir este investimento, porque ele é estratégico. Não é apenas um novo cluster que se cria nesta centralidade e neste território de várias vocações, que é Palmela. Será aquilo que nós costumamos dizer em linguagem comum e familiar, é uma nova Auto-Europa, não é? E vai ter a montante e a jusante repercussão de prestações de serviços, de interação com academia, com formação. É uma cidade autónoma, mas que vive da região, depois, para ser alimentada no que diz respeito ao emprego, à qualificação, e, portanto, deixarmos fugir este projeto de Palmela não é um crime para Palmela, é um crime para o país. E, portanto, eu espero que o Governo, que diz, e que tem até tido aí alguma discriminação positiva para alguns grupos económicos, centre a sua atenção e as suas energias neste investimento que é estratégico para o país. Já ultrapassámos o nosso tempo, mas não deixo fugir a oportunidade de colocar uma última questão. Como gostaria de ser recordado pelas pessoas do Conselho de Palmela, tendo em conta os mandatos que exerceu na presidência da Câmara? Como alguém que cumpre a sua palavra e que está sempre próximo e que responde a toda a gente. Quando sair, vai voltar a enverdar pela carreira docente? Essa é a minha profissão e é isso que tenho para já como destino certo. Sou professor,
estou no topo da carreira, tenho ainda uns aninhos, até alguma vez pensar aposentar-me. Acabei de vir de um encontro da educação e isto deu-me aqui muito, muito afeto, muito sonho, porque a educação é uma missão que também tem que ter sonho, tal como esta. Mas obviamente não escondo que tenho até outros desafios, até para outras latitudes, para trabalhar em muitas áreas, e eu gosto muito daquilo que faço, mas também me deixo apaixonar facilmente até por coisas que às vezes parecem muito diferentes, seja na área empresarial, seja no ensino. Voltarei seguramente à investigação, porque está na altura também de investigar, de sistematizar e de fazer um doutoramento que deixei adiado desde 1997, desde que me envolvi de corpo e alma nestas questões das autarquias. Mas pronto, olha, eu já disse que nunca seria candidato a Palmela e já cá estou há 16 anos. É melhor não dizer nunca isto ou aquilo. Eu só farei aquilo que fizer sentido para transformar o mundo e fazer as pessoas felizes, e eu sou feliz quando elas estão felizes, e só faço aquilo que gosto. Não gosto que me imponham coisas, mas e por isso mesmo também, para aceitar outras tarefas, tenho de começar a definir quais são as condições, mas a condição essencial é amar aquilo que se faz. Muito obrigado, Álvaro Balseiro Amar, Presidente da Câmara Municipal de Palmela, numa entrevista de balanço a 12 anos de mandato à frente dos destinos da autarquia. Precisávamos de mais 3 horas, mas pronto, é verdade, foi o possível. Mas durante uma hora penso que ficou bem dissecado as questões essenciais, questões determinantes relativamente a estes 12 anos de mandatos à frente da Câmara Municipal de Palmela, com alguma perspectiva também para o futuro. Foi mais uma entrevista à sexta, regressaremos na próxima semana. Até lá, a continuação de uma ótima semana de trabalho.